A nossa aula simulada é sobre a posição crítica, o fundamentalismo e o relativismo. A história da humanidade pode ser vista como a história da tomada de consciência, da ilusão e do reconhecimento dos erros de convicção. O mundo está aí. Nós o percebemos e nós o dizemos. No entanto, às vezes o que consideramos real e verdadeiro pode ser ilusório e falso. Relativismo pode ser visto como uma posição a partir da qual a verdade de uma proposição é relativa a algo em cada situação. E o fundamento da verdade é temporal. É a postura segundo a qual toda avaliação é relativa a algum padrão, seja qual for, e os padrões derivam de culturas. Fundamentalismo é a tese de que a verdade de qualquer discurso funda-se em algo independente e não relativo ao discurso. Portanto, a verdade é formada em algo fixo, pois seu fundamento é eterno. A gente se baseou num artigo do professor Celso Braida para tentar fazer com que se entenda melhor a diferença entre fundamentalismo, relativismo e posição crítica. Essa é a situação. Na aldeia A, tem-se por verdadeiro que o aborto não é crime e que fumar tabaco não acarreta má formação fetal. Na vizinha aldeia B, tem-se por falsas essas proposições. Durante séculos, uma aldeia tentou impor-se culturalmente sobre a outra. Muitos morreram na luta pela verdade. Um dia um sábio andarilho errante resolveu a disputa, mostrando que a diferença de opinião das duas culturas não precisava ser resolvida. Ele afirmou: o homem é a medida do que é e do que não é. A verdade é relativa ao homem, logo ambas as aldeias estão com a verdade, apenas têm culturas e visões diferentes. Os habitantes concordaram com o sábio. Desse dia em diante, ninguém mais morreu pela verdade, pois cada aldeia dizia e ensinava que a verdade era relativa e que não era necessário brigar pela verdade. Todos ficaram contentes e passaram a fazer festas comuns. Até que um dia, uma moça da aldeia A engravidou de um rapaz da aldeia B. A moça disse que iria fazer aborto, pois ainda era muito cedo para ter filhos. O rapaz, indignado, não concordou com o aborto. A sua aldeia era um crime hediondo e inaceitável, e caso ela abortasse, ele seria punido, pois por ser corresponsável pela gravidez. A moça contra-argumentou, dizendo que fumava tabaco há muito tempo e que isso, segundo o que se acreditava na aldeia B, faria mal à criança. O rapaz teve de concordar com ela, mas não podia aceitar o aborto. Ele afirmou: mas você não acredita que o tabaco faça mal, logo o seu argumento não vale. A moça, por sua vez, retrucou: na minha aldeia o aborto é permitido. Assim surgiu um impasse e não conseguiram ficar em paz. Diante desse acontecimento, a gravidez não desejada fez balançar a confiança do pacto relativista que havia apaziguado as duas aldeias. A solução relativista não era capaz de resolver a questão, pois se aceitasse o aborto, um dos lados teria de qualificar o ato de seus responsáveis como criminosos. Surge então um moço que, em meio a esse impasse, afirma que os habitantes das aldeias haviam compreendido mal o sábio estrangeiro. O sábio teria dito a sua verdade, não que a verdade era relativa. Tratava-se, portanto, da verdade de que uma aldeia tinha por verdadeiro, a outra tinha por falso e vice-versa. Por não querer admitir o conflito, iludidos na vaidade de cada aldeia possuir a verdade, viram apenas o que interessava. A gravidez veio mostrar-lhes o engano que viveram desde então. Assim, as duas aldeias suspenderam a crença na verdade de seus costumes e decidiram investigar mais e melhor seus assuntos. Surge assim a ciência entre eles. Chamaram o moço de filósofo, pois ele não tinha a verdade, mas a desejava. Guiados pelos seus ensinamentos, decidiram em comum acordo, por meio de reflexões, aperfeiçoar seus pontos de vista, percebendo que não precisavam abandonar suas crenças, mas somente aperfeiçoá-las. Munidos do conhecimento de que muitas outras crenças também eram obscuras e conflitantes, resolveram fundar uma universidade.
para auxiliar na reflexão e resolução de muitos outros conflitos de opinião. Assim, as duas aldeias passaram de uma posição fundamentalista, na qual cada uma tinha verdade e os diferentes estavam errados, para uma posição relativista, onde a verdade das próprias crenças não implicava em erro dos que pensassem diferente. Diante da emergência real da gravidez, as aldeias adotaram uma posição crítica em relação às próprias crenças, questionando-se sobre a verdade. Tal posição é a mais frágil de todas e a mais difícil de se ocupar, pois ela exige que toda diferença de opinião seja considerada como indício de ilusão ou engano, não do outro diferente, mas das próprias crenças, e que nenhuma verdade estabelecida seja imune ao questionamento. Diante de um conflito de verdades, a posição crítica suspende o ter por verdadeiro de todas as partes envolvidas. Toda solução ou veredito tende a se fundar em critérios aceitáveis em comum por todas as partes. E mesmo ao ser estabelecida uma verdade, se alguém discordar, tem que ser feita uma revisão dos critérios comuns. Pensar, julgar, decidir e viver a partir dela tornam-se atividades de risco, pois as certezas e verdades solidificadas pela tradição podem desmoronar de uma só vez. A posição crítica aceita do relativismo a tese de que não há verdade absoluta, e aceita do fundamentalismo a tese de que a verdade não é variável ao bel prazer das consciências. O crítico, então, conclui que apenas em relação a um critério ou método comum se pode aceitar uma proposição como verdadeira ou não, mas dado e aceito o critério, a verdade de uma proposição torna-se independente da vontade dos interessados. Essas posições não são as únicas alternativas, pois a partir da posição crítica se pode divisar ainda outras, como o ceticismo, que recusa inteiramente a noção de verdade, e o deflacionismo, inventa mundos e faz discursos, sem se perguntar pela verdade. E nós, como revisaríamos as conclusões das aldeias? Como resolvemos nossos conflitos de opinião? Não somos relativistas quando nos querem convencer de algo que nos desagrada, e não somos fundamentalistas quando atacam nossas certezas?